quando a gente fala sobre qualquer problema socioeconômico no Brasil, falta de moradia, falta de trabalho, trabalho precário, baixo salário, baixa renda, escolaridade, analfabetismo, todos, quem é a grande maioria da população que está enfrentando esses problemas? É a população negra. Então a gente tem que olhar para a história do Brasil e entender como que a gente chegou nisso. Porque a gente vive num país em que milhões de imigrantes pobres entraram aqui no final do século XIX, começo do século XX, vindo da Itália, vindo da Alemanha, vindo da Espanha, etc. E hoje ascenderam para a classe média, vindo do Japão, e hoje ascenderam para a classe média. Enquanto que tem uma população negra que está aqui há 500 anos e não saiu da pobreza extrema. O que acontece, tá ligado? Como que essa população que chegou aqui mais recentemente, rapidamente ascendeu para a classe média, a maioria deles, e a população que estava aqui há tanto tempo não saiu da pobreza extrema? Porque é o Estado burguês em que a gente vive, como ele é organizado, ele agiu intencionalmente, aquilo que nós estávamos falando antes, sobre a intenção de que isso acontecesse. Então, quando a escravidão foi formalmente abolida, né, não foi feita nenhuma política de reparação para aquela população que tinha sido escravizada, né? Então, o Brasil começa a se industrializar e, em vez de contratar essa força de trabalho negra, liberta, para industrializar o país, não, eles vão trazer imigrantes da Europa, da Ásia, para industrializar o país. E aquela população negra vai ser jogada para as margens, vai ser tacado um foda-se, né? Depois pesquisem aí sobre o discurso de João Batista de Lacerda no Congresso Universal das Raças em Londres, que em 1911 ele falava, foi lá representando o Estado brasileiro falando, em até 100 anos a população negra vai ter sido extinta do Brasil. Era a intenção do Estado brasileiro, isso foi uma política intencional de exterminar a população negra e não de inclusão na sociedade, né? Então, ao mesmo tempo que o Estado tacou foda-se para a população negra, não fez nenhuma política de reparação, sendo que a principal delas teria que ter sido a reforma agrária, eles bancaram a vinda, né, de vários imigrantes brancos para cá, da Europa, para, né, colonizar e industrializar o país. Deram terras, deram tudo quanto é coisa. E quando a gente falou aqui sobre você falou da questão da renda básica, que é um band-aid, né, no momento seria uma coisa útil, sem sombra de dúvidas, mas ainda assim é um band-aid. E aí o Eduardo falou que o ideal seria que não fosse necessário, eu concordo totalmente, assim como eu concordo que as cotas são um band-aid, que não deveria ser necessário, mas no momento eu acredito que grande parte da solução dos nossos problemas gira em torno da reforma agrária, mano. Porque nada mais é do que a gente dividir esses imensos latifúndios que estão aí desde o período colonial, terras imensas na mão de meia dúzia de pessoas, enquanto que a imensa maioria não tem um metro quadrado para morar. E aí ou mora de aluguel, e aí sofre despejo, ou mora na rua, ou vai para albergue, ou vai para ocupação, enquanto que tem gente com milhões de metros quadrados sem fazer nada, tá ligado? E aí essa falta de reforma agrária gera a falta de moradia, gera a falta de trabalho, gera a falta de alimento, inclusive, e vários outros problemas, né? Então eu acho que, mano, a grande pauta para começar, de fato, a combater a desigualdade no Brasil é pautar isso. E vale lembrar que os 2 golpes militares que aconteceram no Brasil, em 1964 e em 1989, foi justamente para impedir que acontecesse uma reforma agrária. A República ela surge a partir de um golpe militar, em 1889, um ano depois da abolição da escravidão, porque começava a circular ideias de se fazer algum tipo de reforma agrária e já meteu um golpe ali para impedir que isso acontecesse. 1964 é a mesma coisa. João Goulart falava sobre reforma agrária, tiraram o cara e deu no que deu essa ditadura aí de 20 e tantos anos, né? Então a gente vê que o que mais assusta essa elite brasileira é pautar isso, né? É pautar mexer na propriedade deles. Só ficar fazendo algumas medidas paliativas não vai ter o efeito de verdade, tá ligado? Por exemplo, quando a gente fala de ser o Bolsa Família um programa de redistribuição de renda, não é. É uma transferência de renda ali do Estado para a população, mas não é uma redistribuição, não é como se você estivesse pegando de quem tem muito e redistribuindo para quem tem pouco. Não está mexendo em nada de quem tem muito. Eles continuaram tendo muito e cada vez mais, inclusive. Enfim, então tem que mexer na base mesmo, na estrutura de privilégio.